cauda, e a cauda é chamada de pulvinar do tálamo. Nós vimos também, inclusive, os subnúcleos desse tálamo, mas agora as partes desse diencéfalo são o tálamo, essa área aqui mais inferior que compreende inclusive a hipófise é o hipotálamo, a área abaixo do tálamo é o subtálamo e posterior ao tálamo é o epitálamo. Então, todas essas áreas são áreas que unidas formam o diencéfalo. Tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. Não vou entrar em detalhes porque nós já falamos sobre o tálamo, que era dividido com uma membrana em Y, aquela lâmina em Y ou lâmina medular interna, com o grupamento anterior, com o grupamento medial, com o grupamento lateral, com aderência intertalâmica, e que cada núcleo desse tinha uma função específica. O núcleo anterior do grupamento anterior respondia às dores que eram psicogênicas, a reverberação da memorização da dor, a reverberação da memorização da dor. O grupamento medial, só nessa revisão, ele tinha uma função muito específica, dividida em mediano e medial. O grupamento mediano trazia ali, e dele, levava ele, aliás, as informações somestésicas das vísceras. O grupamento lateral, por exemplo, dividido em vários núcleos, no núcleo ventral anterior, no ventral lateral, no ventral posterolateral e no ventral posteromedial. E cada um deles também envolvidos em ações diferentes. Ora ações motoras, ora ações sensitivas também. Então essa basicamente era a função do tálamo, um terminal integração na região central diencefálica e de todo o encéfalo, de informações aferentes e sensitivas que do corpo subiam para poder fazer transição sináptica aqui e depois reenviadas ao córtex. E que também informações produzidas no córtex passavam para o tálamo para poder descer para o corpo. Então o tálamo é um terminal integração. Todas as informações passam por ali, exceto a informação olfatória, olfativa. Então a visão passa pelo tálamo também, para um rearranjo, não é? A audição passa pelo tálamo, a gustação passa pelo tálamo, mas o olfato não passa pelo tálamo. De todos os sentidos especiais, apenas o olfato não é talvez reprogramado pelo tálamo. Mas todas as somestesias corporais passam pelo tálamo antes de ir para o córtex. Tato, pressão, vibração, estiramento, temperatura, dor, tudo que a gente sente na pele, nos ossos, nos músculos, nos ligamentos, todas essas informações sobem até a massa talâmica e da massa talâmica são enviadas para a região cortical. Do mesmo jeito que essas informações sensitivas aferem ao córtex, eu tenho informações motoras que são produzidas no córtex e que passam para o tálamo também, recoordená-las, reprogramá-las para poder descer para o corpo. Então, nessa revisão rapidinha, para que a gente possa continuar o nosso mesencéfalo que nós deixamos lá, o tálamo é esse terminal de integração. Vimos também, por conseguinte, analisando o diencéfalo, que a porção inferior ao tálamo era o hipotálamo. Falamos de quase todos os hormônios que ali eram produzidos e que tinham ali uma ação do eixo neuroendócrino com a hipófise. Falamos do pré-hormônio de crescimento, o GH-RH. Nós falamos ali do hormônio pré-tireoidiano para a produção T3, T4. Falamos do TSH, tiro estimulante, do FSH, folículo estimulante. Nós falamos, por exemplo, do PL, da prolactina. Nós falamos do LH, do luteinizante. Nós falamos da neurohipófise que produzia vasopressina, ou o ADH, que é o hormônio antidiurético, e da ocitocina, que é o hormônio do bem-estar. Nós falamos sobre isso, discutimos sobre isso, temos exemplos desses hormônios e vocês gravaram. Então eu estou fazendo bem que rápido essa revisão, porque a nossa revisão, para quem chegou agora, será no dia 19. A revisão específica de tintim por tintim será no dia 19. Então, para quem chegou agora, a aula de hoje é para terminar o conteúdo, senão nós não vamos conseguir. Então, logo a gente consiga chegar no mesencéfalo, a gente vai estender para a ponte para o bulbo e termina de encéfalo, mesencéfalo, ponte e bulbo. Assim, a próxima aula será uma aula de visita ao laboratório para identificação, para que a gente possa alfinetar as estruturas, e a aula do dia 19 de revisão, para que a gente tenha a prova no dia 26. Bom, então já revisto um pouco do tálamo, um pouco do hipotálamo, tínhamos o subtálamo. O subtálamo era uma área abaixo do tálamo que consistia na programação dos movimentos de tronco, principalmente.
Então era uma área motora do diencéfalo. E essas programações, quando falhas estão, levam a condições chamadas de hemibalismos, que são movimentos assim amplos e movimentos rápidos incoordenados. Tá? As características do hemibalismo são ligadas às lesões de subtálamo. Em alguns livros, o subtálamo ele é trazido de maneira nomenclatural como pântano do sistema nervoso central. Por que pântano? Porque ainda está sob óptica das descobertas da ciência, das investigações, das explorações científicas, ok? A região subtalâmica. Mas o hemibalismo é uma amostra do quanto essa região ela é específica para os movimentos do tronco e principalmente membros superiores e inferiores. Menor condição de controle de movimentos de extremidades, como mãos e pés, mas maior a controle de movimentos do símbolo escapular e símbolo pélvico. Okay? E o epitálamo lá atrás, epitálamo ligado à glândula pineal, que parte dele faz, ligado ao sonho e sono paradoxal, a gente já conversou sobre isso, e ligado também à herdabilidade dos medos que são ali oriundos da primeira infância. Tá? Lembrando que nós tínhamos como limite do epitálamo o trígono das abênulas, aquela estrutura bem importante. Pessoal, volto a repetir, não é uma revisão esmiuçada de cada item de oral, mas é uma revisão básica desses itens para que vocês não percam o fio da meada. Então esse foi o diencéfalo, a área que está achurada e pintadinha de verde, tálamo, subtálamo, epitálamo, hipotálamo, ok? Aqui é uma vista inferior dessa região, tá? Da região de diencéfalo, onde nós observamos aqui uma área posterior ao quiasma óptico. Essa é a base diencefálica. É pequena, né, a visão basal do diencéfalo. Aqui são outros cortes neuroanatômicos que nós visitaremos lá no laboratório. Isso é um corte transversal, separando em porções superiores e inferiores, e dá para notar a massa talâmica bem acastanhada, que é o centro. Aqui nós temos o tálamo esquerdo, o tálamo direito. Tá? E natural que aqui essas outras manchas acastanhadas são núcleos também, conjuntos de corpos de neurônios dentro do sistema nervoso central, cada qual com uma ação muito importante, como por exemplo o putamen. O putamen aqui ele é responsável pela programação motora isotônica concêntrica, isotônica excêntrica, o grau de força que você impõe a levantar um objeto, ou por exemplo a descer um objeto. Tá? Já essas áreas aqui, um pouco menos acastanhadas, mais claras, recebem o nome de globo pálido. Pálido exatamente por isso, porque é mais pálido do que o putamen. Então uma quantidade de núcleos neurais ali menores, de núcleos neuronais menores, mas não menos importantes. Essas áreas são responsáveis pela qualidade do movimento isométrico. O que é um movimento? Aliás, uma contração isométrica sem movimento, não é? O que é uma contração isométrica? Com a mesma medida. Então aqui, por exemplo, ó, eu estou fazendo uma contração de bíceps isométrica, sem mexer o cotovelo. Isso aqui é uma contração isotônica. Isso aqui é putamen que controla. Isso aqui é uma contração isométrica, mantém a medida. E para que eu preciso de uma contração para manter a medida? Imagina você trabalhando aí no seu consultório, né? Você é dentista, você é fisioterapeuta, você é profissional da psicologia e precisa manter uma postura. Quem mantém essa postura aqui é a programação do globo pálido, veja só. Né? Imagina um dentista que trabalha com uma posição isométrica de tronco, mas isotônica de membro. Né? Então ele precisa de uma coordenação programatória isométrica de globo pálido e isotônica de putamen, por exemplo. Tá? Então nós temos núcleos para cada ação motora que é concebida aí no nosso dia a dia. Então aqui, por exemplo, são os tálamos. Aqui também é o contorno cinza de todo o diencéfalo, com o tálamo lá em cima, com o hipotálamo, com o subtálamo, com o epitálamo, e aqui também o contorno do nosso diencéfalo, só que vocês percebem que são cortes diferentes. Esse é um corte transversal, aquele é um corte sagital e esse é um corte frontal ou coronal. São três perspectivas da mesma área diencefálica da qual a gente está tratando. Okay? E claro que aqui eu teria a glândula hipófise pendurada, uma só hipófise para uma estrutura dupla diencefálica. São duas áreas, dois diencéfalos com uma estrutura apenas ali fazendo o eixo neuroendócrino. Bom,
Como visto e mencionado agora há pouco, o tálamo, sendo a primeira dessas estruturas diencefálicas, é subdividida em núcleos que nós já visitamos agora há pouco, divididos pela lâmina medular interna, ou lâmina em Y, grupamento medial, rosa e branco, grupamento lateral aqui todo colorido, dividido em diversos núcleos, e eu citei 4 para vocês, e o grupamento anterior, lembra? Então eu tinha um núcleo anterior, um núcleo mediano, um núcleo medial, núcleos laterais que eram o ventral anterior, o ventral lateral, o ventral póstero lateral, o ventral póstero medial. Tá? Vocês têm anotado a função de cada um deles aí, tá? Eu não vou ficar me atendo a isso porque tem pouco tempo para chegar ali e dar o resto do conteúdo de mesencéfalo pontibulo. Isso é uma matéria que já foi dada e, claro, já disse a vocês, eu prometo que farei a revisão no dia 19. Depois nós conversamos sobre alguns núcleos hipotalâmicos também e a função desses núcleos hipotalâmicos. Falamos do subtálamo e do epitálamo, chegamos ao tronco encefálico, que foi a nossa última aula aqui antes do encontro lá da psicologia, da semana da psicologia. Então essa é a matéria mais recente, aquela matéria que menos a gente repetiu, obviamente porque nós vimos apenas uma vez, tivemos apenas uma aula de tronco encefálico. Esse é o nome dado a essa porção de massa encefálica, é um tronquinho. É um pedaço, mas extremamente importante. É o pedaço que fica entre a medula espinal, entre a medula que caminha ao longo dos canais do canal medular, né, ao longo dos forames ali vertebrais, e entre quem? E entre o diencéfalo que está lá para cima. Então aqui eu tenho o meu tronco encefálico. Esse tronco encefálico ele é dividido em 3 porções. Professor, o que isso tem a ver com psicologia? Vocês vão notar que tem muito a ver. Precisa entender disso, senão não vai entender, por exemplo, por que o paciente com TDAH ele não pode ter picos adrenérgicos. Vocês não vão entender o porquê que tem que ter um acompanhamento do psicólogo e nutricionista para diminuir o açúcar adicionado na dieta e, obviamente, diminuir, se ele for um subtipo hiperativo, diminuir essa ânsia e esses picos de hiperatividade. Você precisa saber onde que isso funciona nele, onde é que essa adrenalina é produzida no tronco encefálico, numa região chamada de locus ceruleus ou locus ceruleus. Então, calma, tudo vai fazer sentido. Precisa entender as estruturas, as funções das estruturas, porque no próximo bimestre nós teremos o quê? Teremos as doenças e nós começaremos com TDAH, correto? Então o tronco encefálico é dividido nessas 3 porções. Vamos lá, é dividido no mesencéfalo, o mesencéfalo é daqui até aqui, é dividido na ponte, só que é o cerebelo, tá? E esse cerebelo foi avulsionado desse lado aqui. Então eu tenho o mesencéfalo, eu tenho a ponte e eu tenho o bulbo, tá? Então eu tenho 3 porções do tronco encefálico: mesencéfalo, ponte e bulbo, com funções naturalmente diferentes, organizações e hierarquização do corpo diferentes. Vamos começar com o mesencéfalo. O seu mesencéfalo é uma vista posterior do mesencéfalo. Quais estruturas morfologicamente saltam aos olhos? Esses colículos, não é? Veja bem, eu tenho colículos que são superiores e colículos que são inferiores. É um colículo, ou seja, uma elevação tecidual, uma área colicular. Eu tenho 2 superiores e 2 inferiores. Natural que esses 2 aqui, eles receberão informação do hemisfério ou da porção esquerda do corpo, e esses daqui da porção destra do corpo. Claro que esses 2 terão as mesmas funções, mas de informações recebidas por vias aqui de cada lado do corpo, e esses a mesma coisa. Além dos colículos, nós temos outras estruturas importantes aqui, como por exemplo a saída dessa inervação, que é o nervo troclear. Tá? Nervo importante, porque o nervo troclear é o nervo que realiza a rotação do olho sobre o seu próprio eixo. Tá? Movimentos de adução e rotação externa do olho, como se nós fôssemos olhar para a página aqui do livro, a página superior. Quem comanda a motricidade do olho nesse sentido é o nervo troclear. Tá? Então essas talvez sejam as 2 estruturas principais ao serem observadas numa vista posterior desse mesencéfalo. Professor, tudo bem que aqui é um colículo superior e aqui é um colículo inferior, mas o que eles fazem? Eles refinam informações. Então os colículos têm função do quê? De refinamento
de informação. Mas que tipo de informação? Os colículos superiores refinam a informação visual e os colículos inferiores refinam a informação auditiva. Veja só, informações visuais são refinadas no colículo superior e informações ali auditivas são refinadas no colículo inferior, visuais no superior e auditivas no inferior. Então, eu sei que simulei na aula passada a passagem dessas informações. Eu desenhei um olho, desenhei as câmaras, né? A câmara anterior, a câmara posterior, a câmara póstrema, o nervo óptico, claro, 2 olhos, e a mesma coisa acontece aqui. Informação, ela cruza e ela vem ipsilateral. Então, a informação do olho esquerdo e a informação do olho direito. A informação do olho direito vem pelo mesmo lado e cruza. A informação do olho esquerdo é capaz de vir pelo mesmo lado e também cruzar. Esse cruzamento aqui é chamado de quiasma óptico. O quiasma óptico é um cruzamento. Na linguagem neuroanatômica, todo cruzamento de via neural é chamado de decussação. O que é uma decussação? Uma decussação é um cruzamento neural. Então eu tenho um cruzamento de informação visual para cá, um cruzamento de informação visual para cá. Essas informações visuais, elas estão passando aonde, professor? Elas estão vindo para cá em direção convergente ao tronco encefálico. Porque aqui está todo o telencéfalo, lembra? Aqui está todo o diencéfalo, lembra? E aqui tem que estar quem? O mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E o cerebelo atrás, que é exatamente esse tronquinho. Dá para perceber? O desenho não está muito bom, mas eu estou tentando. Dá para perceber que aqui é o mesencéfalo, aqui é a ponte e aqui é o bulbo? Sim ou não? Tá? Então essas informações, elas estão o quê? Elas estão abraçando o tronco encefálico. As informações visuais, elas abraçam o tronco encefálico. Elas circundam o tronco encefálico. E essa informação visual, ela vai passar aonde? Para a gente aqui, ela vai passar lá no colículo superior, certo? Então vamos desenhar aqui, ó, até mais para cima, né? Essa informação vai passar no colículo superior. Então a informação visual, veja, colículo superior e colículo superior de ambos os lados. E aqui vai passar nesse colículo superior aqui. Tá? Esse colículo superior, esses colículos, eles vão refinar a informação visual. Como, por exemplo, a atitude de midríase e miose. As atitudes automáticas de midríase e miose são ali formadas no colículo superior. Ou seja, são reguladas, né? Elas são refinadas no colículo superior. Você consegue gerar midríase e miose quando você acomoda a lente ou cristalina e força o olho para dar um foco num objeto. Mas quando te colocam uma lanterna no rosto e tua pupila fecha, se torna miótica. Midríase é a dilatação da pupila, miose é o fechamento. Quando você coloca ali e tua pupila de maneira fotorreagente, no caso, reage aos fótons, né? Fotorreage e ela constringe, ela fecha, se torna miótica. Isso só é possível pelo controle neural do tronco encefálico, pelo controle do colículo superior. Deu para entender? Então, algumas informações visuais são refinadas no tronco, ok? É importante isso aqui, chega aqui. Só que nós não podemos esquecer um pequeno detalhe. Essa informação, até para chegar aqui, né? Essa informação para chegar aqui, ela tem que passar por essa massa que nós já deixamos para trás há um tempo lá. Como é chamada essa massa do diencéfalo aqui? Era o tálamo, lembra? A informação passou primeiro no tálamo, lá no corpo geniculado lateral e depois veio para colículo superior. Então é olho, corpo geniculado lateral do tálamo e colículo superior do mesencéfalo. Essa é
o trato óptico que a gente chama, né? O trato óptico, o caminho neural da visão, ele sai do olho, decursa no quiasma óptico, passa no corpo geniculado lateral do tálamo e depois vem para o colículo superior. Tá? Então aqui é o colículo superior e aqui qual é o nome, professor? Corpo geniculado lateral. Ok? Então olho, quiasma óptico, que é uma decursação, corpo geniculado lateral, colículo superior do mesencéfalo, e aí essa informação tem que ir finalmente para onde? Finalmente para o lobo occipital, para a área calcarina. Lembra da área calcarina? Entre a porção superior e inferior, que tinha o sulco calcarino, a área primária da decodificação da visão. Então olha aqui para a gente enxergar por onde a informação visual luminosa passa, né? Por muitos lugares. A informação luminosa passa por todas as câmaras do olho, tendo refração no humor vítreo, no humor aquoso, depois o vítreo, captado por cones e bastonetes aqui no fundo retinoide, cruza-se no quiasma, não é? Porque ambos os hemisférios recebem informação de ambos os olhos, passa lá no tálamo, no corpo geniculado lateral, também para um refinamento, e um refinamento final aonde? No colículo superior, e do colículo superior para a área ali calcarina, e aí você decodifica como visão. Então essa é a via visual, não é? Você pode ter problemas em várias dessas subunidades. Você pode ter um problema na captação, no transporte ou na interpretação da visão, que é o que normalmente acontece. Ou você tem um problema para captar, ou para transportar, ou para interpretar. Assim o corpo todo. Problemas auditivos ou são de captação, ou de transporte, ou de interpretação no lobo temporal. Né? Gustação é a mesma coisa. Ou os problemas são de captação nas papilas, né? Ou o problema de transporte pelo nervo corda do tímpano, ou o problema de interpretação na região insular. Né? Então é sempre assim, ou os problemas são de captação, ou de transporte, ou de interpretação. Tá? Agora, isso foi o colículo que? Superior para decodificação, né? Refinamento visual. E o auditivo? Não é o inferior? É. Então você tem lá a orelha, você tem o pavilhão auditivo, a informação sonora entra, lembra? Martelo, estribo, bigorna, né? Membrana timpânica, martelo, estribo, bigorna, cóclea, inervação vestíbulo coclear, a parte coclear leva para onde? Aí a via ao contrário, vem para o colículo inferior e depois vai para o corpo geniculado medial do tálamo e depois vai para o córtex temporal da audição. Então a via auditiva é ao contrário, ela passa primeiro no colículo, depois vai para o tálamo e do tálamo depois vai para o córtex que identifica, que é o córtex temporal que decodifica a audição. Sim ou não, pessoal? Precisa saber? Precisa. Qual é o caminho do trato óptico? Olho, decursação no quiasma óptico, o corpo geniculado lateral do tálamo, colículo superior do mesencéfalo e o lobo occipital. Qual é a via auditiva? Orelha externa, orelha média, orelha interna, cóclea, nervo coclear, aí colículo inferior, corpo geniculado medial e córtex temporal. Tudo bem? Tá? Isso é uma visão apenas de quem? Uma visão posterior do nosso mesencéfalo. São estruturas que eu consigo enxergar olhando o mesencéfalo por trás. Sim ou não? Chegou o momento da gente olhar o mesencéfalo por onde? Por cima, que foi onde nós paramos na aula passada. Nessa visão do mesencéfalo. Lembram disso? Que até brinquei que era a Hello Kitty do capeta, né? Acho que vocês lembram disso. Então nós tínhamos essa visão do mesencéfalo. Como assim, professor? Eu não estou entendendo esse corte. Eu não estou entendendo nada. E eu acho que eu me matriculei no curso errado. Né? Mas você vai ter que entender. Façamos uma força. Eu vou rodar aqui para que vocês entendam essa referência aqui. Ó. Aqui está o tronco encefálico, tá vendo? Ó? Com o mesencéfalo cortado. Tá? Mesencéfalo, ponte e bulbo. Ele está bem pequenininho o tronco ali em cima.
Só que eu acho que dá para perceber o que eu estou tentando mostrar para vocês. O tronco está aqui, ó, tá? É o mesmo tronco que a gente viu até agora ali, tá? Vou voltar a imagem então prestem atenção. É exatamente esse mesmo tronco, sim ou não? Eu não estou cortando esse mesencéfalo, então é como se eu pegasse, nem lembro mais como é que faz isso, faz tantos anos que eu não uso isso. Um bastão, uma forma, ali, ó, forma de. Eu estou cortando aqui, ó. Eu não quero, vou cortar mais embaixo. Ó, veja só. Isso é terrível também, hein, gente? Ó, como é que eu. Espessura. Tá bom, ó, vejam só. É como se eu tivesse cortado onde essa linha azul está passando, certo? Eu estou cortando o mesencéfalo transversalmente e agora eu vou tentar olhar por onde? Eu vou olhar por cima, porque a vista posterior a gente acabou de analisar. Nós acabamos de analisar os colículos superiores e os colículos inferiores, né? Refinamento visual e auditivo. Agora nós vamos analisar uma vista superior. Esse mesmo tronquinho aqui, ó, é esse mesmo tronquinho aqui, ó, no cantinho, tá vendo? Ó, é o mesmo tronquinho. Ó o corte, ó, o mesmo corte azul que eu fiz aqui, ó, é o mesmo corte que ele traz aqui, ó. É o mesmo corte que ele traz aqui, certo? Então essa é uma vista desse mesencéfalo cortado, tá? Mas eu vou rodar a imagem como eu fiz na aula passada, só para ficar mais fácil de interpretar, tá? Para que vocês entendam que eu estou mostrando o que? Aqui é posterior. Essa é uma vista o que? É uma vista superior. Eu estou vendo de cima. Só que aqui é as costas, ok? É para trás. E aqui é uma vista, aqui é uma porção o que? Anterior. Então eu tenho aqui as costas e aqui a frente, lá à frente, tá? Aqui é o colículo de cima. Dá para ver? Vocês estão entendendo um pouco agora do que eu estou falando? Conseguem entender que é o colículo ali? Sim ou não? Sim. Então, ok. Então eu tenho colículo aqui. Então vocês já sabem que aqui são áreas de o quê? Refinamento visual, porque são colículos superiores. Eu cortei o mesencéfalo bem em cima, a fatia, o slice bem em cima. Aqui eu tenho um buraco. Isso é chamado de aqueduto mesencefálico. Depois nós estudaremos o porquê desse aqueduto. É onde passa o líquor cefalorraquidiano, o líquor, o LCR. Tá? Além disso, eu tenho distribuições de outros núcleos, ou seja, outros conjuntos de corpos de neurônios, como por exemplo, essa área arredondada. Essa área arredondada e essa área arredondada são quem? Núcleo rubro. Ok? Núcleo rubro de um lado e de outro. Essa área adjacente, perijacente o aqueduto, então esse aqui é o aqueduto mesencefálico, né? Aqui passa quem? O líquor, né? O LCR, o líquor cefalorraquidiano. E essa área aqui, ó, que contorna o aqueduto, nada mais é do que o que nós chamamos de substância cinzenta periaquedutal mesencefálica. Substância cinzenta periaquedutal mesencefálica. O que é produzido aí? Beta endorfina, beta encefalina, ok? Alfa endorfina, alfa encefalina. Então aqui é produzida substâncias opioides endógenas, as substâncias que fazem com que você se sinta bem. Por exemplo, durante a atividade física frequente, uma caminhada, uma corrida, sei lá, um jumping, o que vocês fazem, o que queiram fazer que seja do gosto. Isso libera, faz com que estimule essa área a liberar quem? Beta-endorfina, beta-encefalina, alfa, são opioides, são substâncias químicas com esqueleto carbônico, né, com grupamentos amina bem potentes. Então significa que são substâncias que diminuem a dor, por isso que a realização do exercício reduz a dor, ok?
ok? E além do mais, alguns indivíduos eles ficam o quê? Até viciados na atividade física, né? Por conta dessa programação de liberação endorfínica, né? Tem gente que faz academia que faz domingo, para mim isso é um absurdo, mas tudo bem, tem gente que faz, né? E vai domingo, e vai, tipo, a hora que tiver aberto o cara vai, constrói em casa, essas coisas. Por quê? Há uma dependência química do sistema nervoso central. Algumas dores crônicas a gente modula dentro da fisioterapia e dentro da reabilitação e dentro da área médica, modula através do estímulo dessas áreas. Professor, cognitivamente tem como estimular essas áreas? Né? Com a capacidade cognitiva, com a melhora da cognição, com o treino cognitivo? Tem, já tem estudos, vários estudos que mostram e remontam isso, né? De que o treino cognitivo também estimula essas áreas. Então, por exemplo, uma dor crônica ela pode ser ajudada através de uma psicoterapia, desde que você consiga estimular a cognição do teu paciente, quer dizer, ele consiga ter um treino cognitivo, sei lá, xadrez